Histórias de minha avó. Capítulo 9. A obra de publicações numa sacola de viagem. O pastor Bates uniu-se ao grupo que estava a caminho da conferência bíblica. Que bom vê-lo, velho peregrino, disse Tiago, saudando o capitão. Aqui está $1,50 que alguns amigos lhe mandaram. E aqui $2 de uma boa irmã, acrescentou o Sr. Chamberlain. Graças a Deus, disse José Bates. Com os $2 que eu trouxe de casa, posso agora suprir necessidades imediatas. Naquela noite, na casa de uma família adventista, a Sra. White tossiu constantemente. Não havia tido uma boa noite de descanso durante semanas. Os irmãos oraram por ela e a ungiram. Ela tentou orar, mas sua voz ficava engasgada. Com uma oração silenciosa, Senhor, confio em ti. Ela caiu no sono, tossindo ainda. Pela manhã, a dor e a tosse haviam desaparecido e não a molestaram mais durante a viagem toda. A conferência, realizada no galpão da casa do Sr. Arnold, foi tempestuosa. Os participantes vinham de muitas igrejas diferentes, apegados a muitas crenças diferentes. Cada um defendia fortemente suas opiniões. Suas discussões afligiam a Sra. White, que percebeu que alguns estavam misturando suas próprias ideias com os ensinos da Bíblia. De repente, tudo ficou quieto. Espalhou-se o comentário. A irmã Ellen desmaiou. Ela jazia no chão como se estivesse morrendo. Os ministros ajoelharam-se e oraram por ela. Após algum tempo, ela reanimou-se, e seu rosto se iluminou e ela começou a explicar os textos problemáticos. O senhor me mostrou que este ensino é correto, dizia ela. Ou então, o irmão está enganado, mas o irmão fulano compreendeu bem a escritura. Todos juntos louvaram a Deus por ter enviado luz. Haviam visto o seu poder no meio deles. Mas ainda precisavam continuar seus estudos, pois as visões não eram enviadas para dizer aos filhos de Deus o que deveriam crer e ensinar, nem para tomar o lugar do estudo da Bíblia, mas para guiá-los à medida que estudavam. O casal White passou os 2 meses seguintes visitando adventistas e participando de conferências. Chegaram, por fim, a Rock Hill. A alegria iluminou a face da jovem mãe, que estendia os braços para o pequeno Henry. Ah, Tiago, ele se lembra de mim. Lembra-se mesmo. Semanas agitadas se seguiram. Cartas deviam ser escritas às famílias que haviam sido visitadas. Muitos haviam solicitado cópias escritas das visões e todas as cópias tinham de ser feitas à mão, pois ainda não havia máquinas de escrever. Os dois se sentaram junto à mesa. Você escreve as visões, Ellen, e eu faço as cópias, sugeriu Tiago. Mas a pilha dos pedidos crescia com a chegada da correspondência. Tiago soltou a pena. O que faremos? Estamos gastando nossas forças, escrevendo cartas que apenas uns poucos lerão, enquanto milhares precisam ouvir estas mensagens. Tiago e Ellen estavam estudando e orando acerca dessa questão enquanto faziam a mala e partiam para outra conferência em Topsham. Sim, Henry, meu menino, disse Ellen radiante, enquanto vestia seu garotinho. Você vai conosco desta vez, para uma longa, longa viagem de trem, e depois num navio grande. Grande. Além disso, você vai ver o vovô e a vovó Harmon. Henry gostou mais da viagem de navio do que sua mãe. Divertia-se com sobe e desce. Andava ao redor da mesa no salão de refeições, subia na poltrona onde sua mãe se sentava, jogava os bracinhos ao redor do pescoço dela e a beijava repetidas vezes. Por algum tempo, Henry ficou com sua avó na antiga casa em Gorham, enquanto seus pais viajavam. Depois, durante várias semanas, a Sra. Howland cuidou dele. Enquanto participava de uma conferência em Dorchester, Ellen disse a seu esposo: "Tenho uma mensagem para você. Deve começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo para o povo. Que seja pequeno a princípio, mas, lendo-o,
O povo mandar-lhe-ão meios com que imprimi-lo e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde esse pequeno começo, foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo. Quando o pastor White contou a outros a respeito disso, perguntaram: de onde obteremos o dinheiro para publicar até mesmo um pequeno jornal? Muitas vezes haviam falado e orado acerca de uma publicação, mas tinham finalmente concluído que eram muito pobres para assumir tal empreendimento. Voltarei a Rock Hill e pedirei aos agricultores adventistas que nos ajudem a arrecadar dinheiro para começar o jornal, disse Tiago. Quando Tiago e Ellen retornaram para buscar seu menininho, o casal Holland lhes disse: permitam-nos cuidar de Henry enquanto vocês viajam. O pequenino parece contente aqui conosco, e nós o amamos como se fosse nosso. Depois de pensar por um momento, Tiago disse: Ellen, você não acha que é uma sábia ideia? Como podemos esperar que o nosso menino cresça feliz e saudável enquanto fica sacolejando em trens, carruagens e barcos, em todo tipo de clima? Ellen não conseguia falar. Finalmente, dominando os sentimentos, disse: você tem razão. Será melhor deixá-lo aqui, neste lar cristão e tranquilo, do que andar com ele de um lado para outro entre estranhos. As pessoas muitas vezes prejudicam as crianças com bajulações e comentários insensatos. Virando-se para esconder as lágrimas, ela procurou um lugar afastado, onde pudesse derramar o coração perante Deus e, assim como Ana, confiar-lhe seu pequenino. Ela o veria ocasionalmente, quando suas viagens a levassem a Topsham. Em Rock Hill, o pastor White falou com seus amigos acerca da publicação. Sentimos muito, responderam eles, mas somos pobres demais para ajudar agora. Precisamos do dinheiro que temos para tocar nosso trabalho na terra. O senhor pode me dar forças para obter o dinheiro por mim mesmo, disse Tiago à sua esposa. Com o cavalo e a charrete de Belden, ele estava de partida para Middletown, a fim de comprar uma foice, mas foi chamado de volta. O senhor acaba de me mostrar que não é sua vontade que você trabalhe no campo agora, disse Ellen. Ele lhe deu forças para conseguir o dinheiro para pagar nossa passagem até a conferência, mas agora ele tem outro trabalho para você. Você deve escrever e publicar. Comece pela fé, envie o jornal e o dinheiro virá daqueles que o lerem. Tiago foi a Middletown, mas não para comprar uma foice. Logo, ele estava falando com Charles Pelton, o impressor. O senhor imprimiria 1000 cópias de um jornal de 8 páginas para nós? Não posso pagar-lhe agora, mas se confiar em mim, lhe pagarei quando as pessoas que receberem o jornal mandarem o dinheiro. É um pedido incomum, Sr. White, respondeu Pelton, mas o senhor parece um homem honesto. Vou fazer o seu trabalho. O Sr. Belden havia oferecido ao casal White a grande sala sem mobília, onde havia sido realizada a reunião no ano anterior. Dentro de pouco tempo, o pastor White estava trabalhando à mesa perto da janela. Diante dele estava a Bíblia, uma concordância sem a lombada e um velho dicionário. Estava escrevendo artigos para o jornal que seria intitulado Present Truth, a verdade presente. Em outra mesa junto à outra janela, a Sra. White escrevia cartas. Atrás do fogão a lenha, que aquecia a sala e também preparava o alimento, havia um cubículo com prateleiras onde a Sra. White guardava seus escritos. Às vezes, durante a noite, ela se levantava e se dirigia àquele lugar para ter certeza de que seus manuscritos não corriam o perigo de pegar fogo, por causa de sua proximidade do fogão. O casal White estabeleceu o empreendimento de publicações em seu próprio lar naquele salão, que dividiram com cortinas. Uma dependência servia como escritório editorial, sala de leitura de provas e despacho de correspondência. Os cômodos que serviam de lar ocupavam o espaço restante. Clarissa Bonfoy foi trabalhar com eles como zeladora, trazendo móveis e utensílios de sua própria casa. Mais tarde, quando o bebê Edson aumentou a família, ela ajudou a cuidar dele.
Várias vezes, Tiago White percorreu a pé os 12 quilômetros até Middletown, levando os manuscritos para impressão, e voltava trazendo as folhas de prova para serem corrigidas. Numa manhã de julho, ele colocou os arreios no cavalo do irmão Belden e foi buscar a primeira edição da Verdade Presente. O jornal era pequeno, as letras eram miúdas e não havia ilustrações. Ele trouxe as folhas impressas para dentro de casa e espalhou-as no chão. A família Belden e meus avós ajoelharam-se em círculo ao redor das folhas e pediram que Deus abençoasse aquelas mensagens da verdade. As folhas foram então dobradas, envelopadas e endereçadas. Tiago colocou-as em sua sacola de viagem e levou-as ao correio de Middletown. A Verdade Presente espalhava alegria aonde quer que chegasse. Os decepcionados adventistas que a recebiam reanimavam-se. Jesus voltaria para buscá-los. Deviam esperar com paciência. Muitos começaram a guardar o sábado. Cartas chegavam com dinheiro para pagar a publicação. Quando o pastor White foi levar o quarto número para ser impresso, já pôde pagar todo o trabalho. Sorridente, o Sr. Pelton lhe entregou um recibo no valor de $64,50. Esse recibo está guardado como um tesouro, pois é testemunha do fato de que Deus sempre cumpre suas promessas e que nunca falha em tornar possível que façamos o que Ele pede de nós. Aonde quer que Tiago e Ellen fossem, alguma família adventista sempre os convidava a estabelecer-se junto com a obra de publicações em seu lar. O trabalho de tipografia e impressão precisava ser feito na cidade, porque não tinham equipamento próprio. Assim que os jornais saíam do prelo, os amigos eram chamados para ajudar a dobrar, envelopar e endereçá-los. Certa vez, em Oswego, Nova York, eles ficaram tempo suficiente para imprimir 6 números num lugar só. Enquanto permaneceram lá, o pastor White tirou de seu saquitel um pacote cuidadosamente enrolado de hinos adventistas reunidos ao longo do caminho. Mandou imprimi-los, sem melodia, num pequeno livro com um enorme título: Hymns for God's Peculiar People Who Keep the Commandments of God and the Fight of Jesus. Hinos para o povo peculiar de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A Verdade Presente foi o início da obra de publicações dos Adventistas do Sétimo Dia, a qual agora circunda o globo, como torrentes de luz, com máquinas impressoras que publicam milhões de livros e periódicos nos principais idiomas da Terra.